Imagine um filme em que o herói e o vilão trocam literalmente de rosto. Agora imagine que depois dessa troca, o vilão acorda e assume a identidade do herói. Parece absurdo? É justamente por isso que funciona tão bem. Lançado em 1997, A Outra Face é um daqueles filmes que parecem ter sido criados em uma época onde Hollywood não tinha medo de exagerar. Tem tiroteio, perseguição, terrorismo, cirurgia experimental, identidade trocada e Nicolas Cage completamente fora da casinha. E John Travolta interpretando Nicolas Cage interpretando John Travolta. Mas será que toda essa loucura ainda funciona? Ou A Outra Face é apenas mais um daqueles filmes dos anos 90 que envelheceu mal? Puxa, que saudade desse rosto! Fala galera, beleza? Eu sou Diego Hermanos e bem-vindos de volta ao canal Cinema Velho, o canal feito para quem ama cinema de verdade. E hoje a nossa sessão é dedicada a um dos filmes de ação mais insanos, exagerados e divertidos dos anos 90. A Outra Face, de 1997. Um filme dirigido por John Woo e estrelado por dois atores que parecem ter nascidos para disputar quem exagera mais. De um lado, John Travolta, de outro, Nicolas Cage. Mas eu posso dar uma folga se eu e meu irmão sairmos limpos. Mentira. Sei. Você acha que eu tô blefando, né? Talvez eu esteja. Mas talvez eu não esteja. Além do mais, o que você faria comigo preso? Ficou curioso? Então pega a pipoca, ajeita o fone e vem comigo, porque a sessão já vai começar. A Outra Face chegou aos cinemas no ano de 1997, dirigido pelo lendário cineasta de ação John Woo. O roteiro foi escrito por Mickey Werbs e Michael Collery. No elenco temos John Travolta como Sam Archer, um agente do FBI obcecado em capturar o terrorista responsável pela morte do seu filho. Nicolas Cage interpreta Castor Troy, um criminoso psicopata extremamente inteligente e completamente imprevisível. Joan Allen interpreta Eve Archer, esposa de Sam. Alessandro Nivola interpreta Pollux Troy, irmão de Castor, que é peça fundamental para um plano que envolve uma bomba aí que a gente vai falar. O filme teve um orçamento estimado em 80 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 240 milhões de dólares mundialmente. Com aproximadamente 2 horas e 18 minutos, A Outra Face mistura ação, ficção científica, crime e suspense. E existe um detalhe aqui. O filme recebeu uma indicação ao Oscar de melhor edição de efeitos sonoros, viu? Ou seja, até a academia do Oscar também percebeu que aquilo ali tinha alguma coisa especial. Porque eu sou Castor Troy! Eu sou Castor Troy! Eu sou Castor Troy! A história começa com Sam Archer. Ele é um agente do FBI extremamente determinado. Mas existe uma razão pessoal para essa obsessão. Anos antes, seu filho Michael foi morto durante uma tentativa de assassinato, que tinha Sam como alvo. O responsável, Castor Troy, um terrorista criminoso que consegue escapar repetidamente das autoridades. Sam passa anos perseguindo Troy, até que finalmente consegue capturá-lo. Depois de uma perseguição e um confronto violento, Sam consegue capturar Castor, mas tem um problema. Castor tinha um plano de atentado à bomba a Los Angeles, e a única pessoa que sabe onde a bomba está é Pollux, irmão de Castor. Só que Castor está em coma, e Sam precisa descobrir onde está a bomba antes que seja tarde demais. Algum progresso? Quero ficar sozinho com esse cara. Dá um tempo. Você pegou o Castor. Vai pra casa. E é então que surge uma solução completamente absurda. Uma equipe médica realiza uma cirurgia experimental para retirar o rosto de Castor e colocar em Sam. Sim, o rosto inteiro. Sam passa a ter a aparência de Castor. A ideia aqui é que ele entre na prisão, se passe pelo criminoso e faça Pollux revelar a localização da bomba. Só que existe um pequeno detalhe. Castor acorda e quando percebe o que aconteceu, ele toma o rosto de Sam. O que você quer?
Por que não tenta adivinhar? Agora, o terrorista possui a identidade do agente do FBI e Sam está preso dentro da própria vida. Castor passa a conviver com a esposa de Sam, com sua filha, com seus colegas de trabalho, e ninguém sabe que o verdadeiro Sam Archer está desaparecido, atrás de um rosto que não é mais o seu. A partir daí, o filme se transforma em um enorme jogo de gato e rato, só que agora o gato está usando a cara do rato, e o rato está usando a cara do gato. E aqui está o que torna a Outra Face muito mais interessante do que simplesmente uma história sobre troca de rostos. O filme obriga John Travolta e Nicolas Cage a interpretar um ao outro. Quando Sam está com o rosto de Castor, Travolta precisa interpretar os trejeitos de Nicolas Cage, e quando Castor está com o rosto de Sam, a mesma coisa. Cage precisa interpretar os gestos e a personalidade de Travolta. E isso exige muito mais dos atores do que simplesmente trocar de maquiagem. Os dois estudaram os maneirismos um do outro antes das filmagens. E o resultado aparece na tela. Travolta começa a agir como Cage. Cage começa a agir como Travolta. E em vários momentos você praticamente esquece que está vendo os mesmos atores. E comer uma linda esposa. Oh, que horror! Desculpe, fazer amor. Esse é provavelmente o maior mérito desse filme, porque uma premissa tão absurda poderia facilmente virar uma comédia involuntária, mas os atores compram a ideia. Eles levam aquilo a sério, e é justamente por isso que a loucura funciona. Se existe uma pessoa que poderia transformar uma história dessas em algo visualmente memorável, esse é John Woo. O diretor já havia construído uma carreira gigantesca no cinema de Hong Kong antes de chegar a Hollywood, e sua marca registrada aparece o tempo todo. A câmera em movimento, cenas de ação coreografadas como se fosse um balé, tiros em excesso, explosões, câmera lenta, personagens deslizando pelo chão enquanto atiram e, claro, bombas. John Woo não filma a ação de maneira puramente funcional. Ele transforma a ação em um espetáculo. E a Outra Face é praticamente uma vitrine de tudo isso. A perseguição inicial já estabelece o tom, mas é as sequências maiores que o diretor realmente mostra a sua personalidade. A troca de tiros na prisão, o tiroteio durante a cerimônia religiosa, a perseguição de barco, o confronto final, tudo parece maior do que deveria ser, e é essa justamente a graça. A Outra Face não quer ser realista, ele quer ser cinematográfico. Ele quer que você sente na cadeira e pense, como é que eles fizeram isso? E John Woo sabe exatamente como provocar essa sensação. Existe também algo muito interessante quando assistimos a Outra Face hoje. Ele pertence a uma época específica do cinema de ação, os anos 90. Uma época que os filmes de ação podiam ser gigantescos, violentos e extremamente exagerados. Os personagens não precisavam explicar tudo. Os vilões podiam ser completamente insanos. E o protagonista podia sobreviver a coisas que destruiriam qualquer ser humano normal. A Outra Face abraça tudo isso e não tenta esconder, pelo contrário, ele transforma o exagero em parte de sua identidade. E é por isso que algumas cenas parecem absurdas hoje em dia, mas também é justamente por isso que elas continuam tão divertidas. Porque o filme não está tentando vender uma realidade, ele está tentando vender um espetáculo. Por baixo de toda ação existe uma ideia bastante interessante: identidade. Quem é Sam Archer quando ele deixa de ter o próprio rosto? Quem é Castor Troy quando ele passa a viver com o rosto do seu maior rival? O filme brinca constantemente com essa pergunta. Sam precisa entrar na mente de Castor para sobreviver, e Castor começa a ocupar a vida de Sam. Os colegas do FBI passam a confiar em alguém que acreditam ser Sam, e a própria família do agente não sabe quem realmente está diante deles. É quase uma história sobre perder a própria identidade, só que contada da maneira mais exagerada possível. E também tem a obsessão. A vingança pela morte de seu filho se transforma em uma obsessão que domina sua vida. No começo, ele quer apenas capturar o homem responsável, mas quando finalmente ele consegue, ele descobre que derrotar Castor não significa recuperar aquilo que ele perdeu. É
impossível falar de A Outra Face sem falar dos protagonistas. John Travolta e Nicolas Cage estão completamente comprometidos com a loucura do filme. Travolta consegue interpretar duas versões diferentes do mesmo personagem. Primeiro temos Sam Archer, determinado, agressivo e traumatizado. Depois temos Sam usando o rosto de Castor. Mas Travolta precisa fazer que o público acredite que ele é o Nicolas Cage. E Cage faz o caminho contrário. Ele precisa interpretar Castor Troy usando o rosto de Sam Archer. E isso cria situações deliciosas para os dois atores. Eles podem exagerar, podem fazer gestos, mudar a voz. E o filme vira praticamente uma competição particular entre os dois de quem consegue interpretar melhor o outro. E a resposta provavelmente é os dois. Aleluia! Aleluia! A trilha sonora do filme também merece atenção, viu? A música foi composta por John Powell e ela acompanha perfeitamente a velocidade do filme. Tem tensão, tem suspense, tem momentos emocionantes e principalmente tem energia. A música ainda ajuda a transformar cada perseguição em um evento. E quando a ação começa, o filme simplesmente não deixa você respirar. A trilha tenta ser discreta, ela acompanha a personalidade exagerada de A Outra Face. É mais uma peça que ajuda a construir o estilo de ação grandioso dos anos 90. Se existe uma coisa que A Outra Face não economiza, é em cenas memoráveis. A perseguição de barco, o tiroteio dentro da prisão, a sequência na igreja, o confronto no hospital e, claro, o confronto final. São cenas construídas para serem lembradas. Não são simplesmente sequências que levam a história de um ponto ao outro. Elas são atração. E isso é uma característica muito forte do cinema de John Woo. Ele entende que uma grande cena de ação precisa ter personalidade. Ela precisa conseguir ser lembrada vários anos depois. E A Outra Face consegue fazer isso várias vezes. Porque eu sou Castor Troy! Eu sou Castor Troy! Eu sou Castor Troy! Quando A Outra Face chegou nos cinemas em 1997, encontrou um público disposto a comprar aquela ideia completamente maluca. O filme foi um sucesso comercial e arrecadou mais de 245 milhões de dólares mundialmente. Também recebeu um reconhecimento técnico em uma indicação ao Oscar de melhor edição de efeitos sonoros. Mas talvez o seu maior legado esteja em outra coisa. A Outra Face virou um daqueles filmes que você lembra justamente porque não tenta ser modesto. Ele pega uma ideia absurda e transforma essa ideia em um espetáculo de quase 2 horas e 20 minutos. Hoje muita gente olha para esse filme e percebe os exageros. Algumas tecnologias parecem datadas. A ciência da cirurgia facial, obviamente, é tratada de maneira completamente fantasiosa. E determinadas situações exigem uma suspensão de descrença gigantesca. Mas existe uma pergunta importante. Isso realmente importa? Porque A Outra Face nunca prometeu ser um documentário. Ela prometeu diversão e nisso continua funcionando muito bem. Mentiras, desconfiança, enganos. Está virando um casamento de verdade. E aí, você já assistiu A Outra Face? O que você achou dessa viagem de volta aos anos 90? E esse ainda continua sendo um dos grandes filmes daquela época? Ou hoje ele funciona mais como uma cápsula do tempo de uma Hollywood que não tinha medo de exagerar? Para mim existe algo especial nesse filme, porque ele consegue manter o absurdo sem perder o controle. É exagerado, é violento, é teatral e completamente improvável, mas também é muito bem dirigido, muito bem interpretado e extremamente divertido. John Travolta e Nicolas Cage entregam 2 atuações que dependem uma da outra, e John Woo transforma essa premissa absurda em um verdadeiro espetáculo visual. Agora eu quero saber de você. Você acha que A Outra Face continua funcionando no ano de 2026? Ou hoje em dia seria impossível fazer um filme desse jeito? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou dessa análise, já deixa o like, se inscreve no canal Cinema Velho e ativa o sininho. Assim você não perde as próximas análises e curiosidades sobre grandes clássicos do cinema. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que também acha que os filmes de ação dos anos 90 eram simplesmente melhores. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.